Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nos últimos meses, a Argentina está passando por mudanças radicais na economia. Agora, o governo de Javier Milei alterou o sistema de câmbio do país, adotando o câmbio flutuante, uma medida drástica para tentar controlar a inflação e atrair investimentos. Também foi anunciado um acordo de 20 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. De imediato, o peso argentino despencou enquanto os mercados de ações e títulos do Tesouro registraram fortes altas. Mas o que muda na prática para os argentinos? Como essa decisão altera o dia a dia, o poder de compra, as empresas, as relações com o Brasil? E como o tarifaço de Donald Trump tem impactado os nossos vizinhos? O JR 15 Minutos de hoje discute o cenário econômico da Argentina com o economista André Perfeito. André, seja muitíssimo bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, um prazer falar aqui. Também participa desta edição o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti, que já esteve em diversas coberturas importantes no nosso país vizinho aqui. Menegatti, os argentinos vivem uma longa crise agora, com mais uma medida aí para tentar mudar o cenário do país, melhorar o cenário, né? Olá, Giovana. Olá, André. É um prazer estar aqui novamente. Pois é, né? Essas crises argentinas, elas vêm atravessando anos, mandatos presidenciais e, às vezes, nós e os próprios argentinos parecem que pensam mais ou menos assim, a coisa, pelo jeito, nunca muda, mas parece que agora tem alguma coisa diferente aí. São vários anos, né, de moeda desvalorizada, inflação alta, grande aumento do número de pessoas na pobreza. Eu me lembro muito bem de conhecer os comedores, que são restaurantes populares que ficam nas periferias de Buenos Aires e distribuem comidas de graça. O tamanho das filas no final do ano de 2021 que eu estive lá eram muito grandes e as pessoas dependiam daquilo para comer. Agora, o presidente Javier Milei, que durante a campanha prometeu tirar a Argentina dessa crise, adota uma outra medida, a adoção do câmbio flutuante. André, o que é que muda com essa nova política cambial anunciada pelo governo argentino? Bem, o que a gente tem aí é uma continuidade das medidas que o próprio Milei disse que iria fazer quando assumiu. Ele queria, na verdade, dolarizar a economia argentina, mas ele optou por uma coisa que tem mais sentido, né, que é deixar o câmbio flutuar. E por que isso é importante? Porque as relações econômicas necessitam de uma espécie de fluidez. E a economia argentina estava funcionando no paralelo. É uma loucura, uma economia que você não tem a moeda, o meio de troca, onde são determinadas as transações de compra, venda, aluguel, que seja, uma moeda, enfim, não oficial, desse jeito. O que ele acabou fazendo foi algo que, na minha opinião, foi até bastante impressionante. Por quê? Porque ele liberou mais a compra de dólares, né, pelos argentinos, né? Estamos falando de pessoas, de famílias, né? No caso de empresas, ainda há algumas restrições. Mas ele está fazendo uma flutuação suja, ou seja, todo mundo pode comprar, mas tem que ficar na banda entre 1.000 pesos por dólar a 1.400 pesos por dólar. E para conseguir controlar o câmbio, o que foi impressionante é que ele conseguiu um acordo gigantesco com o FMI, estamos falando de 20 bilhões de dólares, não é pouco dinheiro. E mais do que isso, o secretário do Tesouro norte-americano esteve na Argentina para dar, vamos dizer assim, força ou dar moral para o Milei. E vamos combinar que a situação dos Estados Unidos não é tranquila. Então, conseguir uma agenda no seu próprio país com o secretário do Tesouro mostra uma força muito grande. Só que é o seguinte, não vai ser simples ainda esse processo todo de liberalização do câmbio por lá. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Mas eu acho que foi na direção correta, né? No primeiro momento todo mundo comprou dólar, o que faz o peso perder, mas a expectativa é que se estabilize esse câmbio aí nos próximos dias e semanas. E como que essa mudança impacta efetivamente a população? De maneira prática, né? Como que isso chega no bolso do cidadão argentino, essa mudança drástica aí, como você disse, na economia? Bem, no curto prazo, o que ele está fazendo em relação ao câmbio é liberando qualquer um que queira comprar, né? Tem uma tributação ali, mas se todo mundo quiser comprar dólar, hoje em dia está mais fácil. Isso não quer dizer que vai mudar muito a curto prazo. O dólar, o blue, né, que é o dólar paralelo, né, ele é o principal moeda de troca na Argentina. Mas quando convergir a taxa oficial com a taxa paralela, ou seja, o spread diminuir, isso pode trazer mais racionalidade econômica
para a Argentina. O problema é que é muito difícil você administrar uma economia quando você não administra nem sua própria moeda. É isso que o Milei está tentando fazer. André, o Brasil é um país com forte relação comercial com a Argentina, né? No ano passado, o volume de negócios, porém, caiu aí 25% por causa da queda, né, de poder de compra dos argentinos. Agora, com essa mudança no câmbio, você acha que pode afetar esse fluxo? Melhorar um pouco, talvez? Não daria para dizer desse jeito agora. A boa notícia, talvez, é que esteja ruim. O que eu quero dizer é o seguinte: já piorou tanto as condições da Argentina por conta de um choque que o Milei quis fazer. E aí cabe, assim, foi o povo argentino que decidiu, dentro da democracia, que queria fazer esse ajuste. No curto prazo, que eu falei, é desaceleração econômica. Agora, a expectativa é que, uma vez encaixado algumas peças, eles comecem a crescer mais, tá? Isso que vai gerar para a gente mais demanda para os produtos brasileiros. Não vai ser o câmbio, necessariamente. O problema na Argentina hoje em dia é renda, lá ali que é o problema maior. Mas, de forma geral, eu acho que o que aconteceu foi bom. É um experimento social radical. Isso daí é muito dolorido para a sociedade, mas, de novo, eles resolveram enfrentar porque, do jeito que estava antes, com a proibição simplesmente, desde 2019, de compra de dólar, estava gerando uma economia paralela completamente funcional lá. E é isso que eles estão tentando resolver de um jeito bastante agressivo, porque o Milei tem essa retórica mais forte, mas é o jeito que a sociedade argentina está descobrindo de resolver esses problemas. André, você acha que nessa linha, falando um pouco ainda dos múltiplos câmbios na Argentina, você acha que tem uma chance de talvez unificar esse sistema? Porque é um negócio que é até difícil de entender, né? Completamente. A gente achava complicado que no Brasil a imprensa notificava o dólar oficial, o paralelo e turismo, né? Lá na Argentina é 1 milhão de taxas diferentes. É pior do que estava na década de 80 no Brasil, na saída do governo militar. Era um negócio... enfim, não sei se eles vão conseguir unificar, mas eles estão tentando fazer esse primeiro passo. Oxalá, né, dê tudo certo, né? Espero que consiga encaminhar. Mas, de novo, o nível de sofrimento... Porque o ajuste é esse, né? O ajuste é na renda. A discussão é toda uma redistribuição da renda. Agora, por exemplo, para não falar que está só em cima dos mais pobres, o Milei agora já anunciou que vai tributar mais o setor do agronegócio. Olha só a questão. Então, assim, é uma discussão política com P maiúsculo, né? Que é a parte fiscal. Aqui no Brasil a gente vê isso também, mas com nível de dramaticidade bem menor, né? Que a situação no Brasil, apesar dos pesares, está muito mais tranquila e equacionada. Bom, André, você chegou a falar então que essa mudança é positiva para a Argentina, né? Eu queria saber em relação à inflação. Você já deu uma prévia aqui para a gente, né? Uma das maiores inflações do mundo. Essa mudança no câmbio, na tua opinião, pode ajudar a conter a escalada de preços? A longo prazo seria quando? Você tem uma expectativa? Seria, então, porque no curto prazo que a gente viu que o peso se desvalorizou. Por quê? Porque muita gente comprou dólar, certo? Isso quer dizer que os produtos ficaram mais caros. Mas no médio e longo prazo, pode se estabilizar essa relação de novo. O Milei está no fio da navalha. Mas o que eu fiquei impressionado com ele é que ele conseguiu trazer o secretário de Estado dos Estados Unidos, secretário do Tesouro, no meio dessa crise, de ficar impressionado com a capilaridade política que o Milei tem. Isso daí me deixou um pouco mais tranquilo a respeito desse ajuste que ele pretende fazer. André, no ano passado eu estive em Buenos Aires e eu gosto muito dessas viagens de conversar com motorista de aplicativo, taxista, recepcionista de hotel, enfim, garçom, para tentar entender um pouco melhor a dinâmica do país. E olha, eu vou te falar a verdade, foi praticamente unânime a resposta dos argentinos no sentido mais otimista, dando uma credibilidade ao Milei. Você acha que isso aí, de fato, tem acontecido de uma maneira geral? Ou a gente ainda percebe focos de tensão, já que temos um problema muito expressivo com a renda, hein? Olha, de fato, os argentinos optaram por isso. A vitória do Milei é uma vitória política importantíssima e dentro de uma chave democrática. Eu acho que os argentinos cansaram do peronismo dos Kirchners, né? Para colocar de forma geral isso. Agora, é o seguinte, ajustes econômicos, eles têm uma dinâmica que é essa dimensão política. O Milei realmente se colocou numa situação bastante delicada. Vamos pegar como exemplo aqui.
O Fernando Haddad está querendo restabelecer ou melhorar a questão tributária no Brasil, tentando tirar alguns custos tributários que o Brasil tem, ou seja, isenções que foram feitas. Eu não vou nem entrar no mérito se está certo ou não, mas só isso a gente já vê quantas reações geram na sociedade. E é normal que gere isso. Agora, a dúvida é o seguinte, eu acho que o povo argentino está com muita esperança na figura do Milei. Agora, essa esperança vai ter que se traduzir num crescimento. Espero que esse ano vai ser difícil, né? Mas a partir de 2026 começa a crescer, porque o Milei foi muito claro para os argentinos. Vai ter muito sofrimento no curto prazo, mas, de novo, se esse ajuste for bem feito, quem sabe no médio e longo prazo tem um crescimento mais robusto. André, os argentinos também foram alvos do tarifaço de Donald Trump, mesmo com esse bom relacionamento, como você citou. O presidente dos Estados Unidos taxou o país vizinho em 11%. Depois, Trump recuou e congelou essas tarifas de 75 países em 10%, incluindo Brasil e Argentina. Como esse movimento afetou a já fragilizada economia argentina? Vamos ver, porque o Trump também depois colocou on hold, né, em espera por 90 dias essas tarifas. Olha, o Trump, eu adoraria ter uma resposta mais definitiva sobre isso, mas o Trump ele está simplesmente negociando com todo mundo, né? Isso principalmente com a China, né? O que a Argentina tem, e talvez alguma vantagem, é que essa proximidade com os Estados Unidos pode dar para ela algum tipo de benefício. Mas eu acho que, dado que o mundo é multipolar, Estados Unidos e China, a melhor estratégia é a do Brasil, que é negociar com americano e chinês ao mesmo tempo, não só com americano, sabe? Parece que é um pouco melhor. Mas, de novo, o presidente Milei está se mostrando bastante hábil nessa costura. Isso vai ser suficiente para entregar uma solução para o povo argentino no curto prazo, sem dúvida nenhuma, não vai ter. Mas no médio prazo, ou seja, a partir de 26, 27, talvez sim, porque a solução anterior, que era o controle total de capitais, que nem os Kirchner estavam fazendo, nitidamente não vai funcionar. Nessa guerra comercial, o Brasil deve se beneficiar? Eu me lembro nas redes sociais de você comentar muito sobre a postura da Tereza Cristina, né? A maneira como ela colocou, né, que o Brasil deveria se posicionar, que você concordava com aquilo. Então, já aproveitando, fazendo um combo dessa pergunta, Brasil e Argentina se beneficiam de alguma forma? Olha, é difícil cravar, não é bom o que está acontecendo para ninguém. Mas tem algumas coisas interessantes. Se a China retaliar os americanos, que nem está apontando que vai retaliar, provavelmente vai retaliar sobre o agronegócio norte-americano. E quem é o maior exportador depois dos Estados Unidos de bens agro? É o Brasil. Então, ali já tem uma sinalização que pode ser positiva. Outra coisa, os Estados Unidos está querendo tributar os produtos importados da China, que basicamente são bens eletrônicos, né? Vamos colocar dessa forma, bens de tecnologia. Não é chip que nem as da NVIDIA, mas são bens eletrônicos. Isso, em tese, pode baratear esses produtos para o Brasil, porque vai ter uma sobreoferta. Mas tem coisas que a gente não consegue nem mapear. Por exemplo, essa semana, nos últimos dias, a China proibiu a compra de Boeings pelas empresas aéreas chinesas. Uma das empresas que pode se beneficiar fortemente com isso é a Embraer. Então, perceba, o nível de complexidade desse debate é tão grande, mas tão grande, que fica difícil poder cravar para você esse que vai se beneficiar ou isso que vai beneficiar. Mas o que dá para dizer é que esse reembaralhamento do baralho do comércio mundial que o Trump está fazendo, como o Brasil tem uma tributação mais baixa, piso de todos, isso representa uma coisa como se fosse o seguinte, não é que a gente foi tributado, a gente conseguiu um desconto em relação aos outros. Ponto número 1. E ponto número 2, a economia brasileira é complementar em vários setores, não é só agro que a gente fala, por exemplo, a Embraer, mas não vai ser só a Embraer, a gente tem fábrica de motor elétrico no Brasil, que é uma gigante, que é a WEG, que pode se beneficiar. Então tudo isso daí é objeto de debate, então eu acho que o Brasil pode se beneficiar sim. Agora os argentinos estão numa situação um pouco mais complicada, eu estou mais otimista com o Brasil nessa guerra. Termina agora a edição 1149 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito pela participação do economista André Perfeito. André, muito obrigada e já fica o convite para uma próxima, porque toda hora esse cenário econômico está mudando. Algo me diz que vai ter mais assunto para a gente falar sobre isso, porque não vai acabar agora não. Agradeço demais o convite, um abraço a todos os ouvintes. Também agradeço, obrigada a Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Eu que agradeço, Giovana. Valeu, André. Até a próxima.
Bom, agora créditos para a equipe. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo, Deni Almeida, direção editorial, Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!